com assuntos mais práticos. O apóstolo Paulo gasta os seus primeiros capítulos dessa carta para trabalhar assuntos relacionados com a doutrina, assuntos que elevam a pessoa e a obra de Jesus. Paulo, ele acha necessário combater aquele erro que ameaçava a igreja de Colossos. Paulo defende a verdade, Paulo centraliza a pessoa e a obra de Jesus nesta carta. Quando chega o capítulo 3, a carta continua maravilhosamente sendo bem explícita pelo apóstolo Paulo, trazendo verdades significantes para nós, e a gente vai ver isso nessa manhã. Colossenses, no capítulo 3, nós vamos ler de maneira responsiva, para dar tempo de eu beber uma água. Eu leio os versos ímpares, os irmãos leem os versos pares, tá bom? Colossenses 3, do 1 ao 4. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Amém. Então, nos últimos capítulos, como falei, capítulo 1, capítulo 2, o apóstolo trata de temas mais doutrinários, mas agora no capítulo 3 em diante, o apóstolo Paulo vai lembrar aos crentes de assuntos mais práticos, como eles precisam viver de fato, como os colossenses precisam trabalhar todas aquelas ideias teóricas que o apóstolo Paulo trabalhou, toda aquela refutação às heresias que o apóstolo Paulo identificou e orientou-os. Agora eles precisam viver uma nova vida em Cristo, eles precisam viver a vida nova em Cristo. E é sobre esse tema que a gente vai falar essa manhã. Existe uma íntima conexão, irmãos, entre esse capítulo 3 e aquilo que antecede o capítulo 3. De tal forma que a conjunção conclusiva, portanto, aparece no início desse capítulo 3, trazendo um fechamento, uma finalização, uma conclusão daquilo que Paulo havia tratado antes. E do versículo 1 até o versículo 17, o apóstolo Paulo está falando do mesmo assunto. Mas hoje nós vamos tratar até o versículo 4. E o apóstolo Paulo diz: se, pois, fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Resume, irmãos, a ideia de que já foi expressa anteriormente, ele já havia falado isso no versículo 12, no versículo 13 do capítulo 2. O apóstolo Paulo está trazendo sempre essa ideia de morrer com Cristo, de ser ressuscitado com Cristo, trazendo figuradamente a ideia, inclusive, do batismo. Então, se vocês morreram com Cristo, vocês estão crucificados com Cristo, vocês morreram para os rudimentos desse mundo e agora vocês foram ressuscitados junto com Cristo. Portanto, vocês precisam agora viver em novidade de vida. Vocês precisam viver de uma forma diferente, porque vocês morreram para o mundo. Então, o apóstolo Paulo lembra dos colossenses o perigo de recair ao paganismo, o perigo de não levar isso em conta, de não ter uma nova vida, e o apóstolo Paulo usa esse termo para fechar a ideia que ele diz antes. E ele diz: buscar as coisas do alto, ou seja, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Buscar as coisas do alto, irmãos, é o que exorta o apóstolo aqui, para que os colossenses não busquem nada fora de Cristo, para que os colossenses entendam que eles estão unidos a Cristo de uma maneira tão maravilhosa, tão conectada e tão sobrenatural, que eles precisam agora usufruir de maneira prática dessa ressurreição de Cristo, dessa nova vida, a partir de um esforço perseverante que a gente vai ver, a partir de um esforço perseverante que requer mente, que requer o coração, a vontade. E as coisas do alto aqui que o apóstolo Paulo se refere são os valores espirituais desse reino.
É aquilo que o próprio apóstolo Paulo vai dizer no versículo 12 até o versículo 17, que a gente vai ver semana que vem. Ele vai dizer: revesti-vos de terno afeto de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. O apóstolo Paulo, quando ele diz, então, para buscar as coisas lá do alto, ele está trazendo em mente todos esses valores, que alguém que experimentou uma nova ressurreição em Cristo, que alguém que agora precisa viver uma nova vida em Cristo, precisa experimentar, precisa usufruir. Então, os valores do reino são apresentados, as bênçãos espirituais fornecidas ao crente, agora que precisam ser vividas. E os colossenses podem estar seguros de que seu Cristo exaltado, porque o texto diz que ele está assentado à direita de Deus, que o seu Cristo exaltado tem tanto autoridade como poder para derramar qualquer graça que fosse necessária, porque esse Cristo está assentado agora à direita de Deus. Então o apóstolo Paulo continua dizendo no versículo 2, pensai nas coisas do alto. Em outras versões é interessante perceber esse pensar como ponde a vossa atenção nas coisas de cima. Se trata, irmãos, de não só um exercício de pensar, de refletir, mas de anelar vivamente pelas coisas do alto, por essas coisas que ele está se referindo. É como se o apóstolo Paulo dissesse: olha, viva pensando nas coisas do alto. É um termo, é uma continuidade. Vocês precisam viver anelando as coisas do alto. Vocês precisam viver se revestindo das coisas do alto, fixar o olhar nas coisas do alto. Então Paulo, que tinha antes desafiado eles a abandonarem seu compromisso com a vida de homens do mundo, a rejeitar os rudimentos do mundo, relembra que eles tinham morrido com Cristo para um modo de vida que significaria a escravidão. Agora ele exorta que a liberdade em Cristo, ela inspire os colossenses, ela controle a vida prática dos colossenses. E o apóstolo diz: olha, pense nas coisas do alto, não nas que são daqui da terra, porque morreste, a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Os colossenses precisavam entender que eles estavam mortos e sepultados, no sentido que o apóstolo Paulo já explicou no capítulo 2. Os colossenses precisavam entender que agora não mais vivem eles, mas Cristo vive através deles. Cristo vive neles. Estão mortos para a sua velha natureza, precisam ser despojados de algumas coisas, estão mortos para o governo do pecado, e sua vida agora está atada como um feixe à vida de Cristo. Agora eles estão com a vida juntamente unida a Cristo, trabalhando a ideia então da união mística que a gente chama, na teologia. Então, quando o apóstolo Paulo diz no versículo 4, quando Cristo, que é a vossa vida, ou que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Através do Espírito Santo, através da fé que Deus comunica, nós estamos unidos de uma maneira tão sobrenatural a Cristo e Ele conosco, de uma maneira tão íntima, que a expressão Cristo a nossa vida deve ser explicada à luz de outras fases semelhantes se a gente encontrar. Por exemplo, João, quando no capítulo 14, verso 19 diz: porque eu vivo, vós também vivereis. Então, irmãos, é trabalhada essa ideia em todo o Novo Testamento, a ideia de Cristo ser manifesto, de Cristo ser a vida, a verdadeira vida, de Cristo ser o Verbo, e nós estamos unidos a Ele de tal forma que um dia nós seremos manifestados com Ele em glória, ou seja, o veremos face a face, partilharemos mais integralmente disso de maneira conclusiva, de maneira plena. Então, a gente vai falar hoje sobre essa nova vida em Cristo. E a primeira coisa que a nova vida em Cristo nos faz saltar os olhos nesse texto é que uma nova vida em Cristo, irmãos, exige uma busca perseverante pelo viver santo. Exige uma busca perseverante. Não é algo que cai do céu
apenas para nós e nós só precisamos receber e viver uma nova vida. Eu aceitei a Jesus ou eu me comprometi com Jesus. Agora eu vivo uma nova vida. Não é muito fácil assim. Exige uma busca perseverante pelo viver santo. Nós vemos a partir do versículo 8 isso bem claramente. Nos despojar que nós precisamos despojar. Despojarmos da indignação. Despojarmos da maldade, da maledicência, da linguagem obscena no nosso falar. Coisa tão simples que precisa ser abandonado. Nos despojar da mentira, como o versículo 9. Nos despojar do velho homem. Então, exige uma busca perseverante pelo viver santo. E Paulo, ele usa esse verbo aqui grego que dá a entender a busca, o buscar, ele está no presente, isso demanda uma atividade contínua. Não é algo que a gente busca uma vez na semana e acabou. Mas é algo que precisa ter continuidade. É algo que precisa ser habitual. A nossa busca pela santidade, por um viver santo, pelo reino, pelas virtudes encontradas em Cristo, precisa ser diária. Precisa ser perseverante. Precisa ter labuta. Quem nunca acordou aqui sem desejo de ler a Bíblia? Quem nunca acordou sem desejo de orar? Quem nunca acordou sem desejo de ir para a igreja, sem desejo de frequentar as atividades espirituais? Muitos de nós já passamos por esses momentos. Muitos de nós passamos por esses momentos de escassez. Mas a nova vida com Cristo, ela nos incomoda a tal ponto de nós estarmos unidos com a essência desse Cristo, que nós somos constrangidos a uma busca contínua pela santidade, a uma busca pelos valores do reino, a uma busca pelo revestimento de misericórdia, de bondade, de mansidão, de longanimidade, de perdão, a uma busca pelo habitar rico da palavra de Deus em nosso coração, como o apóstolo Paulo diz no versículo 16. Almejar as coisas sublimes do céu, irmãos, é um desafio para nós. Sabe por que é um desafio para nós? Porque nós vivemos numa cultura caracterizada pelo amor aos bens. Nós vivemos numa cultura caracterizada pelas boas condições de vida. Nós vivemos, talvez, numa família até caracterizada pelas boas condições que os nossos filhos precisam ter. Pelas boas sucessões, pelas boas profissões. Queremos, muitas vezes, ser bem-sucedidos na nossa sociedade. Queremos uma busca incessante pelo nosso conforto pessoal. E nesse mês da família é bem apropriado esse conselho. Queremos uma família dentro dos padrões aceitáveis, morais. Queremos uma estabilidade financeira. Queremos, almejamos. E tudo isso faz parte de, às vezes, uma mente esquecida das coisas do reino. Deixamos de apresentar o nosso coração, os nossos anseios, os nossos desejos a Cristo em primeiro lugar. Passamos a buscar as bênçãos e não o abençoador. Passamos a esquecer que é necessário uma busca pelo seu reino e a sua justiça, e as demais coisas seriam acrescentadas. Invertemos a ordem muitas vezes. Tudo isso influenciados por uma cultura consumista. Tudo isso influenciados por uma sociedade egoísta. Tudo isso influenciados pelo nosso próprio pecado de não confiar na soberania de Deus e querer que tudo viva ao redor, em torno e sob controle das nossas vidas. A primazia pela busca de uma nova vida com Deus é esquecida muitas vezes. A primazia pela busca das coisas dos céus, ternos afetos de misericórdia, são esquecidas muitas vezes. A primazia pela busca de perdão mútuo, pela busca de suportar uns aos outros, pela busca do amor, que é o vínculo da perfeição, às vezes são esquecidas. E nós primamos pelo bem-estar social. Nós primamos pela nossa realização pessoal. Nós primamos e queremos que os nossos filhos tenham boas profissões, mas talvez jamais sejam um missionário. E o que não é uma busca pela nova vida com Cristo? Em primeiro lugar, o que não é uma busca por essa nova vida com Cristo é ignorá-lo no nosso dia a dia e lembrar de Cristo somente no nosso final de semana.
O que não é uma busca por uma nova vida com Cristo também busca uma aparência de santidade, mas sem viver uma vida de submissão, sem viver uma vida de arrependimento, sem viver uma vida de abandono pelo pecado. O que não é uma busca por uma nova vida com Cristo é buscar conquistas, reconhecimento, status, em vez de priorizar o Evangelho de Cristo, marcado por lutas, aflições, adversidades, falhas pessoais, humilhação perante Deus. Parece que estou pregando contra as conquistas, contra as realizações pessoais. Não. O que deve nos trazer a uma busca, irmãos, através dessa união, a uma nova vida com Cristo, se trata de prioridades. A busca que uma nova vida com Cristo exige de nós envolve, então, a mortificação do nosso eu. Por isso o apóstolo Paulo, no versículo 20, diz: se vocês morreram com Cristo para os rudimentos desse mundo, vocês não precisam mais se sujeitar a essas ordenanças, vocês não precisam mais se submeter a não manusear isso, a não provar aquilo, aos preceitos e doutrinas dos homens. Vocês não precisam mais viver para si. Vocês precisam viver em torno do Evangelho que libertou-os. E é isso que nós precisamos entender. A mortificação do nosso eu, a mortificação do legalismo, que nós trabalhamos no capítulo 2, a mortificação do misticismo, que nós trabalhamos no capítulo 2, a mortificação do ascetismo. Então, já que fomos ressuscitados com Cristo, experimentamos essa nova vida unidos a Cristo, buscando nos revestir de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, de perdão mútuo, de amor mútuo, de conselho mútuo, pois em nós deve habitar a palavra de Deus. Como diz o versículo 12, eu já estou pregando, da semana que vem, né? Como diz o versículo 12 ao versículo 17. Nos revestir agora, trazer uma nova roupagem. A nova vida em Cristo exige de nós uma busca por uma nova roupagem. E essa busca não está nas nossas forças. Por mais que a gente precise buscar, o resultado virá de Deus. Mas nós precisamos nos submeter a esse processo, que às vezes vai trazer luta, desconforto, adversidade, aflição, apatia espiritual, preguiça, labuta. Mas nós estamos unidos a Cristo e precisamos partilhar dessa nova vida, irmãos. Uma outra exigência da nova vida em Cristo, da vida nova em Cristo, requer, irmãos, um anseio pelas coisas do alto e um desapego pelas coisas terrenas. Versículo 2: pensai nas coisas do alto, não nas que são daqui da terra. O texto tem um imperativo e tem uma negativa. Vocês precisam ansiar as coisas do alto e vocês precisam desapegar dessas coisas terrenas. O apóstolo Paulo, no capítulo 3, verso 20 de Filipenses, ele diz que a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo. Então nós somos patriotas do céu, irmãos. E como patriotas dos céus, nós precisamos valorizar as coisas do céu. Nós precisamos viver com uma perspectiva celestial. Nós precisamos ansiar pelas coisas do alto. Nós precisamos desapegar das coisas daqui dessa terra. Não é no sentido de você não querer conquistar as coisas dessa terra, mas é no sentido de você desapegar das coisas dessa terra. Elas não podem fazer parte, tomar o lugar da sua adoração ao Senhor. Pensar aqui nesse texto, nesse verbo pensar, não é um mero exercício intelectual, como eu falei, mas é anelar, é ter anseio, é almejar, é encher a mente dos valores do céu. Significa pôr a nossa atenção nas coisas de cima. E nós enchemos a nossa mente, irmãos, de valores transitórios. Nós enchemos a nossa mente de preocupações de amanhã, que nós nem dormimos hoje ainda. Nós enchemos a nossa mente ou nos apegamos tanto a realizações desse mundo. Mas a palavra de Deus nos chama a viver uma vida terrena com a mente das coisas do alto, com a mente na perspectiva do reino que há de ser pleno em Cristo.
E isso funciona de maneira prática da seguinte forma. Por exemplo, se você fica irado por alguém que agride outras pessoas, vê lá no noticiário, que mata outras pessoas, que assassina, que sequestra, se conforme em Cristo, sabendo que um dia não haverá mais morte, não haverá mais vingança, não haverá mais dor, não haverá mais nada disso. Ore por aquela pessoa, mas não se apegue às coisas aqui dessa terra. Se você sofre, se você sente dores e isso rouba suas forças, pensa que um dia não haverá nem choro, nem dor, nem ranger de dentes. Pense que um dia você viverá plenamente com as suas forças renovadas. Isso é viver numa perspectiva celestial. É viver com a esperança desse reino vindouro. É viver no anseio das coisas do alto. É viver dessa forma. Você não deve apenas buscar as coisas do céu, mas a sua mente deve estar fixa, pensando nas coisas do céu. Ocupe a sua mente com as coisas do céu. Viva com sua mente no céu. Não se apegue às coisas aqui da terra, senão você vai surtar. Ocupe o seu coração e a mente com a palavra de Deus. Isso molda a nossa cosmovisão. Isso molda a perspectiva da manifestação plena do reino de Deus. Quando a palavra de Deus, irmãos, habita em nós, a nossa mente se apega ao reino e à sua justiça. E aí, então, nós compreendemos como é viver nesse mundo. Porque nós observamos a palavra de Deus e vemos que nós somos concidadãos dos céus. Nós desapegamos desse mundo através da palavra de Deus. Nós não somos indiferentes ao mundo, mas nós nos desapegamos desse mundo porque não somos cidadãos daqui, somos peregrinos e forasteiros. Isso precisa estar latente em nosso coração. Mas a nova vida em Cristo, ela não apenas quer que nós desapeguemos as coisas terrenas, ansiamos pelas coisas do alto, não apenas busquemos as coisas do alto através de uma busca perseverante por santidade, mas ela também nos prepara para uma glória futura que há de ser revelada plenamente em Cristo. Isso é o ápice. No versículo de número 4, o apóstolo Paulo diz: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestos com Ele em glória. Quando no dia da sua segunda vinda, que alguns discutem se vai ser antes do milênio, se vai ser depois do milênio, se vai ter um milênio terrestre, se não vai ter, se vai ter tribulação, se não vai ter, mas quanto à segunda vinda, que todos os evangélicos concordam que Cristo virá como juiz. Quando essa vida se manifestar, nós seremos manifestados com Ele em glória. Nós teremos um corpo glorificado como o do próprio Cristo. Quando no dia que Ele virá e todo olho verá. E a Escritura deixa claro que todo mundo experimentará esse dia glorioso. Alguns para juízo. E nós, garantidos no perdão de Cristo, garantidos nessa família, experimentaremos plenamente essa manifestação. Isso deve nos mover, meu irmão. Isso deve mover a nossa fé. Isso deve movimentar-nos a ponto de virmos e adorar o Senhor da nossa vida, porque um dia tudo isso aqui acabará. Porque as nossas momentâneas e leves tribulações, elas estão produzindo um eterno peso de glória que não se compara a glória que há de ser revelada. Mateus 25, verso 31 a 40, traz uma passagem interessante dessa manifestação. Através dessa passagem, o texto diz o seguinte, no versículo 31 de Mateus 25: quando vier o Filho do Homem na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E exporá as ovelhas à sua direita, os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ouça isso, meu amado irmão.
na sua dificuldade, na sua tribulação, ouça isso: vinde, benditos do meu Pai, tomai a posse desse reino que está preparado desde a fundação do mundo. Isso é conforto para nós. Saber que Cristo virá como Senhor e Juiz. Saber que receberemos um corpo de glória, experimentaremos essa manifestação. Sabemos que a nossa pátria está nos céus, de onde nós aguardamos o Senhor Jesus Cristo. Sabermos que estaremos com Ele face a face, como Apocalipse retrata no capítulo 19. Saberemos que naquele dia o veremos como Ele é, conforme aponta João na primeira carta, capítulo 3, verso 2. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos como Ele o é. Que maravilha! Que maravilha contemplar isso! Já imaginou isso? Ele fechará, irmãos, a cortina da história e Ele se revelará plenamente a nós, naquilo que os teólogos chamam de parousia, na segunda vinda. Aqueles que agora serão chamados para participar da sua liberdade receberão a aprovação divina no cumprimento do propósito de Deus ao aceitá-los. No fechamento da história, você estará sentado à mesa com o Rei da Glória. Lembra do sermão, Salmo 24? Levantai, ó portais, para que entre o Rei da Glória. E isso deve nos mover, essa nova vida. O reino já foi instaurado. Nós já vivemos aqui. E Ele nos prepara para a manifestação dessa glória plena de Cristo. Então, irmãos, é uma caminhada de santificação, mas com propósito. É uma jornada com alvo. É uma peregrinação com desfecho glorioso. Nós já sabemos o final. Aqui nessa terra, Deus nos permite viver gotas dessa dádiva quando nós estamos em comunhão. Deus nos permite viver nuances dessa glória como nós estamos reunidos como corpo, através da adoração, através da oração. Quando nós saímos daqui e falamos na segunda-feira, que culto glorioso, é porque Deus vai derramando gotejos da sua glória futura que há de ser revelada. Vai ser muito além do que um culto maravilhoso aqui. Apenas vivemos o prelúdio da eternidade com Cristo. Porquanto, quando Ele se manifestar, quando a vida se manifestar, o texto diz: vós também sereis manifestados com Ele em glória, até que Ele venha. Então, irmãos, para concluir, se você experimentou uma nova vida em Cristo, você faz parte de um corpo, você precisa labutar. Uma busca perseverante pelas coisas do alto. A santificação é algo que deve nos mover. Alguém que experimentou uma nova vida não pode estar apático. Alguém que experimenta uma nova vida em Cristo não pode estar como vale de ossos secos. Precisa estar em busca perseverante. Apesar de oscilações, precisamos buscar perseverantemente pelas coisas do alto. E se você experimentou uma nova vida com Cristo, precisa ter a mente também no céu, precisa pensar nas coisas do alto, ter a mente, a cosmovisão de um cidadão da pátria. Então não ocupe a sua atenção demasiadamente com as coisas da terra, com os valores daqui. Viva aqui, mas não ocupe plenamente o seu coração com esse mundo. Pelo contrário, ocupe com as riquezas do céu. Desfrute dos valores do reino. Em último lugar, aguarde pela glória de Cristo manifesta. Aguarde pelo grande dia em que Ele vai trazer o desfecho de toda essa história. Nutra a esperança de desfrutar do grande dia glorioso, onde Ele te chamará pelo nome e dirá: vinde benditos de meu Pai. Entrar e tomar posse desse reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Que nós possamos ser uma igreja que viva movimentados por esse futuro glorioso. E não pensando apenas no passado, mas uma igreja que olha para frente e viva essa perspectiva celestial, desapegando desse mundo que não é nosso. Vamos orar pedindo isso? Senhor, te damos graças, Senhor,
porque garantimos uma nova cidadania em Cristo, a cidadania dos céus. O Senhor nos abriu um novo e vivo caminho. Nós precisamos, como peregrinos e forasteiros, caminhar rumo a essa pátria celestial. Nos ajuda quanto a isso. Nos ajuda a experimentar essa nova vida em Cristo na prática, Senhor. Uma nova vida que exige uma busca perseverante pela santidade, um revestimento de coisas do alto, um despojar de coisas que não lhe pertencem, que são obras da carne. Uma nova vida, Senhor, também que exige de nós, além de uma busca, uma perspectiva celestial, futura, plena. Nos ajuda nessas dificuldades que nós temos, Senhor, a desapegarmos das coisas daqui. Por favor, que o Teu reino venha, Senhor, de maneira plena. Que o Teu reino venha. Enquanto esse reino não vem, que nós possamos buscar os valores desse reino e viver como súditos aqui, Senhor, fazendo a diferença como concidadãos dos céus. Obrigado pela Tua palavra, que nutre o nosso coração, que nos adverte, que nos dá uma nova cosmovisão. Obrigado, Senhor, pela Tua bendita palavra. Aplica ela em cada coração. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. E amém. E amém. Amém, meus irmãos. Vamos louvar junto com um grupo de louvor. Depois caminharemos então para o fim desse prelúdio da eternidade.